ZYE 890. Ondas curtas, 31 metros. 9.665 kHz. Com transmissores irradiando 10 kW de potência desde o alto do Morro das Antenas, Rua do Empreendedor, bairro Lídia Duarte. Estúdios localizados na Rua Joaquim Nunes 244, Centro, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Vinde estudar. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve escola dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Romanos 12, versículos 3 a 8. Com essa palavra queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos, a começar aqui pelos botões aqui, né? Presbítero Claudino Silva, nosso amigo está ali prontamente, e também a todos vocês que estão conosco, todos os irmãos, a paz do Senhor, nessa manhã de domingo, esse dia abençoado, hoje dia 28, né? 28 de julho, acabando o mês de julho, quase entrando em agosto de 2019. Um dia que o Senhor nos deu para estarmos aqui abençoados e com saúde. O presbítero Fabiano não vai estar hoje, devido a compromissos pessoais, mas o presbítero Ricardo Mendonça creio que estará aqui próximo das 10h30. Mas nós estamos aqui pela graça de Deus e vamos falar um pouco sobre mordomia da família. Esse texto que nós lemos aqui foi lido lá na igreja, no templo, onde eu estive até agora na classe Escola Dominical ali com a professora Eliane dando aula. E o pastor Manuel da Guia leu esse texto numa versão corrigida que fica com uma expressão assim que ninguém saiba além do que lhe convém, mas no sentido de que ninguém deveria saber mais do que o necessário. Não sei se os irmãos já perceberam na revista corrigida de Romanos 12, 3, dá a impressão que a gente não deve buscar muito conhecimento, mas só um conhecimento limitado, né? Mas essa versão Nova Almeida atualizada trouxe numa estrutura
que deu o sentido no qual o autor tensionava, que ficou assim, que digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Não é o conhecimento a respeito das coisas, mas é o conhecimento de si, achar-se a si mesmo, pensar de si além do que realmente é. Aquela pessoa que está enganada acerca de si mesmo, sabe? Aquela pessoa que acha que é mais do que realmente é. Pois é isso que Paulo está repreendendo aqui, que a gente seja aquilo que somos, com moderação, sem nos equiparar ao outro achando que somos superiores ou melhores, porque todos nós temos limitações e falhas. Muito bem, dito isso, nós vamos orar agora e vamos entrar aqui no assunto da revista nessa manhã. Claudino vai orar? Isso, pode orar. Pai do Senhor a todos, vamos aí ajudar o nosso querido evangelista Eliel, então orando a Deus nessa manhã, para Deus abrir o nosso entendimento. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, sendo apenas teus servos. Sim, e queremos, Senhor, te adorar, porque, Senhor, o povo peca por falta de conhecimento, e sabemos que cada aula, Senhor, que é dada aqui é um passo a mais no nosso conhecimento, para nós poder um dia, Senhor, te servir melhor, te encontrar um dia, Senhor, na Nova Jerusalém, podermos que os nossos dias possam ser mais úteis aqui na terra e que possamos, Senhor, se alegrar com todos os ensinamentos dos nossos professores. Já te agradecemos por tudo e amém. Amém. Obrigado, presbítero Claudino Silva. Nós vamos aqui ao nosso texto áureo. A lição é número 4, como já dissemos, 28 de julho de 2019. O título de hoje é Mordomia da Família. É um tema muito importante, né? Já que a sociedade é formada de famílias, as igrejas são formadas por famílias, então o assunto é de muita importância e convidamos os irmãos a ficarem conosco aí até às 11h30. O texto áureo, o texto de ouro, está em Josué 24:15, um texto bem famoso. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24 e versículo 15. A verdade prática diz assim: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Então, alguém pode dizer assim: eu não quero ser pastor, né? Eu não quero porque cuidar de um rebanho é muito doloroso, é muito cansativo. Mas você já é um pastor, você já é uma pastora, porque você tem sua família para pastorear. Então é isso que Josué diz. É uma decisão firme em que ele e sua casa, então quando ele fala casa, a gente não entende naquele contexto que seja uma construção simplesmente. E não apenas uma referência àquelas pessoas que estavam sob seus cuidados, mas também. Ou seja, eu e minha casa, ele está falando no sentido de que a sua família estaria sob a orientação divina e não de outros deuses, porque ele usa a palavra Deus na língua minúscula, né, no idioma, na primeira letra minúscula. E ele toma essa decisão junto com a sua família e também levando a sua descendência, porque a palavra casa, que é bait, ela pode significar tanto a ascendência, a descendência, a família ou uma construção. Vai depender do contexto. Mas quando ele fala eu e minha casa, ele está dizendo daqui por diante a minha descendência, os que vierem nascendo e os que já estão sob meus cuidados, nós todos juntos serviremos ao Senhor. Esse é o sentido que eu entendo ser um sentido bem importante. Então, a família, que é a primeira instituição criada por Deus, ela é antes da igreja, ela é antes de qualquer outra organização que o homem, o ser humano, possa ter criado ou que Deus possa ter criado, né, no sistema aqui humano, nossa casa, que é a Terra. Então, dada isso, é a importância que a família deve exercer na sociedade e a importância de zelarmos para que a nossa família seja uma família que sirva a Deus, né? Porque individualmente, cada família é como se fosse uma célula que está ligada a esse corpo que é Cristo. Então essa célula ela não pode ser cancerígena, ela não pode estar doente, mas ela precisa estar saudável para que o corpo inteiro seja saudável. Então uma igreja que tem uma família doente,
é uma igreja que está doente. Por isso que Paulo escreveu que quando um membro padece, todos os membros padecem com ele, porque estão ligados no mesmo corpo. Um dedo gangrenou, né? Sabe o que é gangrena? Quando ele perde toda a sua vitalidade e ele escurece e ele vai apodrecer mesmo ligado ao corpo. Isso gangrenou. Então, quando ele gangrena, as outras partes do corpo vai sentir a dor pela perda daquele dedo. Então, é mais ou menos isso que acontece na família e acaba influenciando também na igreja e na sociedade como um todo. A família é a célula máter não só da igreja, mas da sociedade. E hoje vamos falar sobre a administração dessa família. Muito bem, o texto base da leitura bíblica em classe está registrado em Josué 24, os versículos 14 e 15, depois Efésios 5, 22 a 25 e o versículo número 28. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, com letra minúscula, que eu falei anteriormente, aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, são conselhos na palavra de Deus que está registrado em Efésios 5 e também Josué 24, mas em especial Efésios 5, que vai falar sobre o papel da esposa, o papel do esposo e o papel dos filhos. Está tudo em Efésios 5, principalmente aqui nesses versículos que nós lemos. Então, quando esses papéis eles estão invertidos, não é que a Bíblia está falando, por exemplo, que a mulher deva ser a escrava, ou o marido deva ser o escravo. Mas a ideia principal aqui é conter os excessos, evitar os extremos. A mulher ela deve ser submissa no sentido de não mandar no marido e nem controlá-lo como se ele fosse um de seus filhos, por exemplo. Não é? E o marido deve amar a sua esposa não como ele gostaria de amar, mas como Cristo amou a igreja. Esse é o parâmetro. E como foi que Cristo amou a igreja? Dando a vida, porque Jesus morreu novo. Então ele não apenas doou a sua vida existencial, mas o seu tempo, com o sentido de vida sinônimo de tempo. Ele deu o seu tempo enquanto vivo e depois morreu por amor à igreja. E aí a Bíblia vai dizer que o marido deve amar sim. Então o marido ele morre pela esposa e também dá a vida por ela. Quando morre pela esposa, está falando de que ele deveria substituí-la no caso de uma eventualidade. Você morre ou ela? O marido diz, não, eu morro por ela. É mais ou menos isso. E a vida é o sentido de tempo, já que tempo é vida. Durante a vida, eu vou me dedicar a Kátia, de modo que ela entenda que eu valorizo mais ela do que o meu tempo, que eu poderia gastar com outra coisa. Estou investindo nela. E a Bíblia pede que ela seja submissa no sentido de respeito e estar sob a missão, que a palavra submissão está aí debaixo da missão de. Ela não será uma escrava, o marido não está na postura de delegado, que ele vai apenas mandar e ordenar, ele não é um ditador, mas a Bíblia manda o marido morrer pela mulher. A Bíblia não diz que é para a mulher morrer pelo marido, mas diz que é para o marido, se for preciso, morrer pela sua esposa. Então a cana é mais dura para o homem do que para a mulher. E esses papéis não podem inverter, porque esse padrão foi criado por Deus. Quer que a família funcione nessa administração da mordomia da família? Ela tem que seguir esse parâmetro. Porque aí vai existir o quê? O mútuo respeito da esposa e do esposo. Aí a gente vê que há obrigações diferentes, não é? Por exemplo, quando dá um barulho lá fora,
Quem é que sai lá fora para olhar? A mulher não vai. Por quê? Porque o marido, ele é o protetor. Estou me lembrando de algumas ocasiões em que a minha esposa tem muito medo de sair na rua. Deus o livre, de noite mesmo. Pode ter cachorro à vontade que ela não sai nem pagando. E uma vez eu tinha uma bicicleta velha, deixei encostada na parede, eu acho que ela ficou em falso e ela foi deslizando devagarinho, né? Quando chegou ali pelas 11 horas, aquela bicicleta caiu. Meu Deus do céu, eu só me lembro dela ter agarrado em mim e dizer: amor, tem gente lá fora. E eu, com a vontade de sair lá fora, eu só gritei lá de dentro: deixa a bicicleta aí, não mexe, hein? Virei pro canto e dormi até outro dia de manhã. Mas é só uma situação que aconteceu. Porque o homem, o que ele é? Ele é o protetor, né? Se alguém bater na porta na sua casa de madrugada, quem vai lá olhar a porta é o homem, né? Quem tem a obrigação de sair para trabalhar todos os dias não é a mulher, é o homem. Ela sai porque ela quer. E tem homem que obriga a mulher a trabalhar fora. Se ela quiser trabalhar fora, é um problema dela, uma questão dela, né? Para ajudar e tal. A minha esposa trabalhou 11 anos junto comigo. Ela ia para trabalhar na costura, depois trabalhar na prefeitura e eu trabalhando também. A gente trabalhou simultaneamente. Mas a obrigação não é dela, tá, irmão? Não vem com história de porque ela tem que trabalhar porque é uma malandra. Não. Mulher, ela não tem obrigação de trabalhar fora. Ela deve cuidar da casa. Esse é o papel. O homem tem a obrigação de trazer o sustento, porque ele é o provedor. E esses papéis não devem inverter, não é? Mas pela circunstância inverteu. Amém, não estou dizendo que é pecado. Não é? O marido cuida da casa, a esposa trabalha porque ela ocupa um cargo bom, ela ganha bem e ele está desempregado, então ele cuida da casa. Agora, triste quando o homem não trabalha fora e ela trabalha, e quando ela chega em casa, está tudo para arrumar. Porque ele não arrumou uma roupa, ele não limpou a casa, ele não fez uma comida. E, gente, eu descobri que não cai a mão ajudar em casa. Não morre, não mata e ninguém se machuca desde que seja feito com cuidado. Porque daí há um acordo mútuo em que o homem e a mulher juntos, eles conseguem viver bem e se ajudar nos trabalhos domésticos, né? Tem gente que acha que o homem não deve varrer uma casa porque ele é homem. E tem mulher que até fala, marido que fala pro filho: não varra a casa, meu filho. Você não tá vendo que tu é homem? Seja macho igual o pai. Beleza, então. Quando a mulher desse menino engravidar, quem é que vai varrer a casa? Vai ter que chamar a sogra, o sogro, a tia, alguém para ajudar. Então é importante que a gente já ensine os filhos, tanto homem quanto mulher, que a louça pode ser lavada por um menino, que a casa pode ser limpa por uma moça, né, por uma menina, e aí com o passar dos tempos, quando eles se casarem, eles vão se ajudar. Casal que trabalha junto tem mais tempo para os dois. Casal que trabalha junto tem mais tempo para os dois, né? Então vamos lá, introdução. Na presente lição, veremos que a família é a base da nossa vivência. Nela nascemos e criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida. Assim, o propósito dessa lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam alvo de sua bênção. Então, aí nós temos a família como o motivo do nosso principal cuidado. Nós não devemos baixar a guarda, né? E dar prioridade, sim. Às vezes você quer ganhar dinheiro e você vai ganhar muito dinheiro, mas cuidado para não perder sua família no caminho. Até eu compartilhei no meu Face essa semana uma frase muito interessante sobre a diferença do pobre e do rico. E essa pessoa disse assim, que o pobre é aquela pessoa que tem uma cabaninha na beira do lago e sai para pescar. Esse é o pobre. E pesca quando quer. Rico é aquela pessoa que trabalha muito, se estressa, algumas vezes passa por cima de si mesmo, da sua família, gasta seu tempo, usurpa, corrompe, é corrompido e se estressa, se incomoda muito para no final da vida ter dinheiro para comprar um barraquinho na beira de um lago para pescar. Então a gente tem que realmente pensar sobre o que realmente importa, se é ganhar muito dinheiro ou investir na nossa própria família. Então o tempo é importante, que a gente dispense tempo para brincar com os filhos, porque eles crescem muito rápido. E aí, por que tem avós que são apaixonados pelos netos? Alguns deles tiveram filhos na época em que mais trabalharam e não tiveram tempo para os filhos. E agora, com a diminuição da sua carga horária de trabalho,
dispensam mais tempo e agora desfrutam dos netos, né? Isso acontece muito, principalmente em cidades como São Paulo, que a pessoa sai às 4 da manhã e volta 11 horas, meia-noite para casa, né? Às vezes eu fico pensando, por que não dorme no trabalho, já que vai vir para casa para dormir só 4 horas? E isso é uma realidade, irmão, no nosso país. E aí acaba não tendo tempo para sua família, não vê os filhos crescerem, porque quando sai, eles estão dormindo, e quando voltam, eles já estão dormindo, né? E às vezes são criados por orientadoras, professoras lá em creches e assim por diante. Vamos lá então, aqui a família no plano de Deus, que é o ponto de número 1, o tópico 1. O ponto primeiro diz assim: a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui está, de maneira clara, a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida, ou seja, a família, ela é originária de Deus, isso é uma criação de Deus. Deus criou o casamento, Deus fez o primeiro casamento, de Adão e Eva no Jardim no Éden. Então, posteriormente, né, a gente vê a sequência da vida acontecendo como Deus instituiu no início, macho e fêmea, casando-se, e aí Deus deixou uma ordem, multiplicai e ser fecundos, encher a terra. E eu sempre brinco com os irmãos que têm mais de 3 filhos, e se a palavra que Deus falou que era para encher a terra, já cumpriu, né? Até na Antártida tem gente morando lá, os pesquisadores. Então, você pode ter só 2, 3, parar por aí. Mas Deus, quando fez o casal, orientou eles a que eles tivessem filhos, né? Para que eles, tendo filhos, formassem o que a gente chama de família. Então, a família é uma criação de Deus. Ah, mas nós somos só um casal. Bom, então você é uma família formada por um casal sem filhos. Pronto. Ah, nós não queremos filho. Amém também. Não é pecado não querer filho. É responsabilidade sua, você que decide. Ah, nós queremos ter bastante filhos. Amém também. Fica de boa. É seu critério, né? Ah, nós não podemos ter filhos. Adote um filho, né? Adote 1, adote 2, adote 3 e vá adotando quantos você quiser e preferir. Agora, seja uma pessoa responsável. Se você não quer dar tempo ao seu filho, não tenha filho. Se você acha que o filho vai atrapalhar a sua vida, que você não vai poder mais sair, não vai poder dormir uma noite inteira, que vai ter que dispensar tempo e isso para você vai ser doloroso, não tenha filhos. Não tenha filhos. Ah, eu não quero acompanhar as aulas lá, como está o caderno, eu não quero saber de nota, não quero saber de namoro de meus filhos, eu não quero saber de nada. Mais uma vez eu digo, não tenha filhos. Porque há pessoas que colocam filho no mundo, mas não querem cuidar. Não querem cuidar, não querem dispensar esse filho para alguém cuidar, e aí não cuidam e não deixam os outros cuidarem, né? Então, nesse caso, mais uma vez eu digo, seria bom que não tivesse. Então é importante que a gente entenda que o filho é uma responsabilidade dos pais. Não adianta deixar com os seus pais. Ah, é a avó das crianças, é ela que se vira, né? Ah, é o avô que vai cuidar. Não, irmãos, a responsabilidade é do casal, né? O casal que teve esses filhos, né? Não foram outras pessoas, foram o casal. Então o casal que é responsável por isso. A mesma coisa, os filhos são responsáveis pelos pais na velhice também. Da mesma forma que a gente entende da maneira que os pais são responsáveis pelos filhos. Então Deus instituiu o casamento e desse casamento houve aí o surgimento dos primeiros filhos, né, que é Abel e Caim lá no Éden, né, ou depois do Éden eles nasceram. O ponto número 2, a origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher Deus estabeleceu a família. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus, quando olha para a terra, planeta Terra, para a humanidade, Deus enxerga famílias. Deus não vê denominações, Deus não vê
cor da pele, Deus não olha status ou nível social, nível de escolaridade, fronteira, gentílico de país. Deus olha as famílias. Deus analisa as famílias. Por quê? Porque através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A gente entende muito bem o que Deus está dizendo nas entrelinhas da promessa a Abraão. Cristo viria da descendência de Abraão, que descende de Sem, filho de Noé. E dessa descendência na qual Cristo é oriundo, viria a bênção da salvação a todas as famílias. Por isso que o texto de Lucas, quando fala do nascimento de Jesus, diz: Hosanas nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porque a boa vontade de Deus para com a humanidade tornou Cristo o centro da Bíblia e do universo e, zerando o calendário, nos deu a oportunidade de uma nova vivência nele. Por isso que lá em Êxodo 12, quando fala da morte do cordeiro, é claramente explicado por Moisés: um cordeiro para cada casa. Se o cordeiro for muito grande para a família, convida os vizinhos para que comam daquele cordeiro e não sobre, mas também não falte. Um cordeiro para cada casa. Então há o cordeiro de Deus para cada família. Porque cada família deve realmente sentir a presença desse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo dentro de casa. E a gente entende nisso que quem criou a família a sustenta. Então é Deus que sustenta a família. É Deus que cuida da nossa casa. Por isso que a gente entrega a Ele, embora a gente fazendo o nosso trabalho como sacerdote do lar, a gente entrega a Ele o cuidado. Mesmo que você ensine seu filho, você fica preocupado. Chegou nos 14, 16 anos e saiu para ir em qualquer lugar, fazer um trabalho de escola, dar uma volta com os amigos, você já fica preocupado, não é? Por quê? Porque a gente fica inseguro, a gente coloca nas mãos de Deus, a gente cria os filhos para viverem na sociedade. A gente não cria os filhos para o mundo, no sentido do mundo pecaminoso. A gente cria os filhos para que eles sejam servos de Deus, mas eles vão estar na sociedade e a gente prepara eles para viver sem nós, ou não? Ou você prepara seu filho para depender de você a vida toda? A gente ensina os filhos a serem independentes. Ah, mas é que eu tenho sentimento de perda, irmão Liel. Mas não pode ter sentimento de perda porque os filhos, eles são flechas. Salmo 127, eles são flechas. E o que a gente faz com flecha? A gente coloca no arco e arremessa. Então, a gente ensina eles a viverem sem nós. A mesma coisa, um pastor que trabalhou, um líder de jovens, de círculo de oração das irmãs, de reunião de mulheres, de homens, de qualquer departamento. Trabalhou, quando saiu, fechou, faliu, quebrou, enfraqueceu, não trabalhou direito. Porque a responsabilidade é de quem faz alguma função fazer com que aquele grupo, aquela família sobreviva sem essa pessoa. Então eu trabalhei certo. Então, se o meu filho sobreviveu e viveu e conseguiu se superar sem a minha presença, é sinal que eu o eduquei de forma correta. Porque ele soube agir. Porque eles não vão ficar colados de nós a vida inteira, irmãos. Eles vão estudar em outra cidade, eles vão casar e vão se mudar. Eles precisam ser forjados no caráter, principalmente do que eles veem em nós. Quando a gente passar isso como modelo de vida, eles vão aprender a viver sem a nossa pessoa. Isso é importante. Eles vão vir nos visitar? Vão vir nos visitar, mas eles serão independentes. E a Bíblia diz: e deixará o homem seu pai e sua mãe. O que é isso? E deixará seu pai e sua mãe. É abandonar? Não, não é abandonar. É odiar? Não, também não. É desprezar? Não, também não. Significa deixar de depender do pai e da mãe, ou de estar sob os cuidados do pai e da mãe, para agora ser cuidado por uma mulher, porque o homem agora vai ser cuidado pela sua esposa e a sua esposa vai receber os cuidados do marido. E ambos serão uma só carne, ou seja, se tornam independentes e vão viver sua própria vida. Agora, quanto mais a gente mima e a gente priva de angústia, a gente priva de frustração, maior é a dificuldade esse filho vai ter em se virar sozinho no futuro. Você não ensina seu filho a trocar uma resistência de chuveiro? Quando queimar o chuveiro na casa dele, que ele estiver em apuros, ele vai chamar você, né? Tem pai que não ensina o filho a colocar um parafuso para pendurar um quadro. E ele casa e não sabe colocar um parafuso para pendurar um quadro. Ela não sabe fritar um ovo, né? Casou e queima até água, porque a mãe não ensinou. Porque se a mãe ensinar,
Ah, casou? Beleza, me dá aqui essa carne que eu já sei fazer. Quer o quê? Frita, de panela, de forno? Já resolve isso aí. É importante que a mãe ensine. E o pai é responsável por ensinar os filhos, homens, a distinguir ferramentas, a usar os equipamentos para, né? Porque tudo, irmão, na casa é manutenção. Tem casal que separa por falta de manutenção. Sabia, não? A torneira que pinga, o telhado que está pingando. É uma série de coisas e lâmpada queimada e assim por diante. Mas quando o filho é ensinado, ele aprende. Verdade, mãe Léo. Eu tava lá... A minha filha tá namorando, né? Então o namorado dela, tá, de vez em quando tá lá em casa. Então eu já aviso ele. Ô Miguel, queimou o chuveiro. Então eu sei que ele vai casar com ela. Creio que Deus seja um ótimo casal. Então já convida ele para ir lá trocar o chuveiro, né? Aí ele fica perguntando, tá... mas o meu pai não ensina isso. Lá em casa ele chama sempre o eletricista. Aí eu digo pra ele, mas se o teu pai tem essa condição de chamar o eletricista, parabéns, mas um dia vocês não vão ter. Tu vai estar numa casa onde não vai ter lá, talvez aí um eletricista perto, e a tua mulher vai querer tomar banho, que é a minha filha, e ela vai me chamar e eu não vou lá. Tu vai ter que cuidar dela. E é tão interessante isso que mesmo que a pessoa tenha condição de pagar uma empregada, uma diarista para limpar a casa, é importante que os filhos aprendam, porque quando aprende a fazer, valoriza o trabalho dos outros. Por que tem casa que tem empregada e a empregada pede a conta? Porque ela nem acabou de limpar e todo mundo tá rasteando, tá carregando prato, tá carregando copo, tá sujando a casa de novo. Por quê? Nunca limparam. E aí não valoriza o trabalho dos outros. Então é importante que mesmo que você tenha dinheiro, ensine, porque o conhecimento nunca é demais. Vamos lá então, tópico número 2, a mordomia da família. Os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial, que é a Bíblia Sagrada. Nela encontramos o princípio ou princípios universais e atemporais para o casamento. Primeiro é o princípio da monogamia. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas, infelizmente, após a queda do homem, desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia, ou seja, 2 esposas. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi contemporaneamente aceita na comunidade hebraica, ou hebreia. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos: incesto, homossexualidade, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como a vontade original do Criador para o matrimônio. Então, primeira coisa que o casamento tem que ser, ele é monogâmico. Ah, irmão Léo, mas é que, assim, o Abraão teve Sara e teve Agar, sabe? E Deus não repreendeu ele por ter tido filhos com Agar. Ah, Jacó teve Leia e Raquel. E depois Bila e Zilpa. Foram 4 esposas praticamente. E Deus não repreendeu ele por causa disso, né? Eucana, lá em 1 Samuel, teve Penina e Ana. Ele era a bigamia, né? Não era monogamia, bigamia. E Deus não o repreendeu por causa disso, certo? Aí nós vamos pegar então a questão do princípio, como Jesus falou em Mateus 19, que no princípio Deus estabeleceu a monogamia. E serão 2, ambos, né, 2 pessoas individuais, uma só carne. Então ali nós vemos que é uma pessoa para uma outra pessoa. E o sexo oposto. Um homem com uma mulher com um homem. Isso é monogamia. Tá certo? Sempre que houve o caso de mais de uma companheira, como no caso do relato da Bíblia de Abraão, houve problemas. Deu briga entre Agar e Sara, e eu imagino que aquele lar era uma confusão diária. A mesma coisa Jacó com Leia e Raquel. Elas competiam, brigavam e tornou a vida muito difícil. Porque não é o padrão de Deus. A mesma coisa Penina e Ana. A Bíblia diz que Penina a irritava excessivamente para embravecer, de modo que Ana não comia, só chorava e ficava com o coração amargurado. Então esse não é o padrão divino. Permitia-se, Deus permitiu, em casos da própria cultura hebraica, que o homem tivesse mais de uma esposa. Por quê? Ele deveria ter filhos para que o seu nome não fosse apagado.
Então, quando ele casava-se com uma mulher estéril, no caso Sara, no caso Raquel, no caso Rebeca, que também Isaac poderia casar-se com outra, no caso de Ana, que era estéril também, a própria cultura daquela época permitia que o homem se casasse com uma outra esposa simultaneamente para ter filhos com ela. Era isso que acontecia. Embora não havia uma lei clara que proibisse isso, né, no sentido de adultério, porque essas mulheres eram solteiras. Tanto que Davi casou-se com muitas mulheres e ele só foi repreendido por Deus quando ele coabitou com uma mulher casada, que era Batseba. Então, essa cultura permitia que isso acontecesse. Mas no Novo Testamento, então, Jesus vai estabelecer de uma forma mais clara e incisiva, né, o padrão divino do princípio da monogamia. Então, hoje não há provas, nenhuma tolerância bíblica a respeito de um homem ter duas esposas, da mulher ter dois maridos. É um cônjuge só. É certo? Só. Em algumas culturas, ainda até hoje, o homem pode ter quantas mulheres puder sustentar, só que biblicamente esse não é o padrão. Partiu para uma outra pessoa, aí se configura o adultério, né? E nós temos o padrão divino, que é apenas uma pessoa só. Né? Então a gente vai entender isso. Não dá para justificar, não dá para adaptar, irmão Léo. Não dá, porque Deus instituiu dessa forma. E sempre que passou disso, deu rolo. Agora há pouco tempo, alguém famoso casou-se com duas esposas, duas mulheres. Mas durou semanas esse casamento aí. E já parou lá na delegacia, registro de boletim de ocorrência por agressão e assim por diante. Porque não é o padrão de Deus. Gente, dá rolo, dá confusão, é pecado e não dá certo. Não funciona. Imagina, aquele livro Casamento Blindado, foi feita uma estatística e está registrado nesse livro, em que 50% dos casamentos, de modo geral, terminam em divórcio. 50%. E no meio dos evangélicos, da igreja evangélica brasileira, a estatística é igual. Você sabia disso, não? 50% dos casamentos também terminam em divórcio. Então o divórcio, ele é penoso, tanto para o homem quanto para a mulher e também para os filhos. Então a gente tenta evitar o divórcio, que a primeira causa de divórcio é adultério, a segunda causa é money, tutu, dinheiro. Então são duas coisas que a gente tem que cuidar, que é muito influenciador para um divórcio. Primeiro, infidelidade conjugal, e segundo, financeiro. Principalmente nessa crise que o Brasil está, né? Quando baixou o nível financeiro, não consigo mais jantar naquele restaurante que eu queria, não consigo mais comprar aquela bolsa cara, não consigo comprar aquela roupa, não consigo trocar de carro, a culpa é do meu cônjuge. E aí o casal entra em crise conjugal e aí acaba, infelizmente, acabando em divórcio. E é uma coisa que não dá prazer a ninguém. É possível que alguém tenha aí prazer no divórcio de alguém. Nem Deus não tem. Lá em Malaquias diz: eu, Senhor, odeio o divórcio. Então esse é o princípio da instituição do casamento. A monogamia, ou seja, um cônjuge só. Passou disso, é rolo, complicação e dificuldade para o casal. Até tem lojas vendendo cama trisal, né? Que é para os que casam com mais de um cônjuge. Mas, biblicamente, não há aceitação para isso, tá bem? Dito isso, o princípio da heterossexualidade, que nós já falamos semana passada sobre isso, mas o texto vai dizer assim, ó: nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Quando Gênesis 2:24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher e tornando-se ambos uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sobre a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Por isso, lute por seu amor, ame seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Heterossexual está relacionada à pessoa que sente atração pelo sexo oposto, ou seja, o homem pela mulher e uma mulher por um homem. Quando parte para a palavra homossexual, que a palavra homo significa igual, né, o sexo igual,
não há respaldo bíblico. É como eu disse semana passada, a gente deve amar as pessoas, mas desprezar o pecado. Não negociar valores, porque o que é pecado, está na Bíblia claramente, é pecado. Ah, mas se houver arrependimento, há perdão? Claro que há perdão. Há perdão de Deus, Deus é misericordioso, mas o padrão é heterossexual. E o casal deve renovar seus votos de vez em quando. É como se a gente estivesse recomeçando o matrimônio de novo. Meu irmão, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe filho perfeito. Para de colocar teu filho no pedestal. Às vezes, né, parece que ele é tão perfeitinho. Ah, minha filha, Deus o livre. Ó, tua filha tá beijando na boca lá. Não, a minha filha nunca. Mas ela vai ficar adolescente, irmão, e ela vai querer namorar. E aí isso vai ser uma realidade. Então os filhos não são perfeitos. E eles nos decepcionam de vez em quando. E às vezes eles nos enchem de alegria. E nós como pais também não somos perfeitos. Quantas vezes a gente errou como pai? E todo pai, toda mãe deveria, pelo menos uma vez na vida, pedir perdão para os seus filhos. E o pai, ou o homem, pedir perdão para sua esposa. E a sua esposa perdão para o seu marido. Por quê, irmãos? Todos nós falhamos. Principalmente diante das pessoas que moram conosco. Porque quem mora com a gente conhece as nossas falhas, conhece o nosso defeito. E eu fico com o pé atrás, irmão. Quando um palestrante de casal, ele prega, ele fala, parece assim que ele é perfeito, ele é romântico, ele é carinhoso, parece assim que é um Deus na terra. Gente, eu fico logo imaginando, esse camarada está escondendo seus próprios defeitos. Porque, irmãos, embora a gente seja feliz, a gente é imperfeito, só que é bom saber que mesmo imperfeito, há possibilidade da felicidade dentro do lar. Por quê? A Kátia já sabe as minhas falhas, eu já sei as falhas dela, a gente tolera as falhas um dos outros e a gente começa a se concentrar nas qualidades. E aí a gente coloca na balança, é mais qualidade do que defeito, mas não dá para negar que todos nós temos defeito. O presbítero Ricardo acabou de chegar, está feliz da vida, com vontade de falar, e eu já estou cansado aqui, né? O presbítero Claudino deu uma força aí, mas estou cansado já de falar. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que nos escutam através do rádio, que Deus continue abençoando as vossas vidas, e essa lição é muito maravilhosa, não vou demorar muito aqui não, e só quero que Deus continue falando conosco, como já está falando aqui, né? Através do evangelista Eliel. Que Deus abençoe os irmãos e vamos lá. Ô, irmão Ricardo, acho que é a prioridade da família. Vê aí o tópico 2.2. Ponto 2. Prioridade da família. Aqui, ó. Aqui. Pode ler aqui. Tá bom. A prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem. Isso aqui é importante, irmãos. Deus, depois a igreja, a esposa, depois, por último, os filhos. Qual o equívoco dessa ordem de prioridades? Pergunta. Biblicamente, o crente deve priorizar primeiro Deus, sua própria vida, seu cônjuge, seus filhos e depois a igreja. E eu ainda colocaria um outro aqui, o trabalho, porque tem gente que prioriza o trabalho e deixa essas demais coisas para trás, né? Ora, alguém poderá indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus? Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida de sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Essa ordem aqui, a gente sabe que houve uma geração de principalmente obreiros, pastores, década de 60, 70,
e até a década de 80, principalmente na Assembleia de Deus, em que era meio que desonroso você deixar de atender a igreja para atender a família, né? A prioridade era a igreja. E isso trouxe muitas dores para a família de muitos obreiros, pastores, e arrependimento também. E alguns já falaram comigo e disseram assim: Eliel, se eu pudesse voltar no tempo, eu iria pensar diferente. E ele ainda reconhece que trabalhou muito na igreja, né, mas que acabou esquecendo a família. E às vezes não foi nem um obreiro, um pastor. Tem aqueles, como disse o irmão Ricardo, que trabalhou no financeiro, no trabalho secular, a tal ponto que ele simplesmente esqueceu a família. Esqueceu de verdade mesmo. E isso trouxe dores para os filhos, porque o filho do irmão era mais importante do que o seu próprio filho. Ah, meu filho pode esperar, ele é meu filho. Eu vou atender o filho do presbítero tal, do irmão tal, e assim por diante. Hoje, o que a gente entende? A ordem aqui, ó, Deus, depois a igreja, porque a não ser que você seja integrado, né, você tem um trabalho de estar integralmente ali, mas não deve descuidar da sua família. Mas há pessoas que são voluntárias na obra de Deus e que têm compromisso todo dia na igreja. A segunda-feira é oração, terça-feira é culto, quarta é ensaio, quinta é culto, sexta é oração, aí sábado é oração de novo, domingo é culto, aí tem escola dominical, faz culto ao ar livre e trabalha de segunda a sexta, bate cartão 4 vezes por dia e se gaba disso ainda, dizendo assim: eu trabalho muito na obra de Deus, eu sou secretário, sou tesoureiro, sou segundo dirigente não sei o que, sou... e assim por diante. E não separa nenhum dia para sua família e para seus filhos. Então essa pessoa, ela está sendo um ativista religioso, porque a expressão buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, a palavra reino dos céus ali é sinônimo de Deus. Por quê? Porque o próprio escritor de Mateus, quando ele escreve para os judeus. Os judeus não usavam pronunciar o nome de Deus, mas colocava céus no lugar de Deus, né? Por achar que esse nome é muito sagrado para ser pronunciado. Então, buscar primeiro o reino dos céus, ou de Deus ali, está relacionado a buscar a Deus. Deus é a nossa prioridade. Depois de Deus ser a nossa prioridade, nós vamos ter aqui a nossa própria pessoa, nosso próprio corpo, porque tem gente que não sabe pentear o próprio cabelo, não cuida de si mesmo. E na sequência nós temos o cônjuge, que é a esposa, o esposo. Essa é a prioridade. Deus, depois o cônjuge, aí depois sim a obra de Deus e o nosso trabalho. E ainda digo que o trabalho vem antes da obra de Deus. Por exemplo, eu não posso faltar ao meu trabalho porque fui pregar. Tem gente que diz assim: irmão, mas daí segunda-feira tu falta. Eu disse: mas como assim falta? Você acha que meu patrão vai tolerar? Uma segunda-feira tudo bem, mas todo mês faltar 1, 2 segunda-feiras porque fui pregar? Não tem nexo, não tem lógica. Então o que eu faço? Quando é congresso longe eu não marco, porque eu tenho a prioridade, que é o meu trabalho. Depois sim a igreja. É claro que a gente vem na igreja, eu amo o culto de terça-feira, gosto do culto de ensino, gosto da escola dominical, por isso venho na escola dominical, né? Saio pregar, mas nas quartas à noite, quinta à noite, eu não marco nada porque eu tenho que ficar com a minha família. Tem gente que não entende, fica bravo: porque na minha igreja tu não vem mesmo? Não tem problema, pode ficar chateado, pode ficar bravo. Eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio que eu brinco com ela demais, que eu amo, tenho um filho que eu gosto de brincar, de conversar, e isso eu faço nas noites de quarta, quinta e sexta noite. Pronto. Ah, mas é que o irmão não está priorizando a obra. Não, nesse caso aí não. Eu priorizo a minha filha e o meu filho. Eles vão crescer e eles vão passar. E obra, meu amigo, vai ter a vida toda. Tem gente que não estuda porque tem culto. Eu já ouvi gente falar: não vou fazer um vestibular, não vou fazer um curso, não vou acabar meus estudos porque terça-feira tem culto, quinta-feira tem culto. Irmão, culto você vai ter a vida toda. Acaba seus estudos, vá no culto final de semana, tá? E aí você acaba seus estudos. Porque senão você não vai estudar nunca, então. Porque afinal, tem culto. Mas a gente não ama a casa de Deus assim, mas tem que amar a casa de Deus. A gente ama a casa de Deus. Amamos estar na igreja, só que a gente tem que saber que periodicamente a gente tem prioridades também. A obra de Deus deve ser feita, mas você não pode deixar seus filhos cheios de ramela, né? Abandonado em casa, deixar o maiorzinho de 9 cuidando do de 5 para você visitar as pessoas lá na igreja, lá no presídio, lá no hospital, e aí o conselho tutelar tira e diz que foi o diabo que tirou, porque eu estava fazendo a obra do Senhor e o diabo se revoltou. Não, mas não foi o diabo, não. Eu digo ainda com base na Bíblia, lá em Romanos, que aquilo que está estabelecido como lei é a espada de Deus na terra. Foi uma instituição humana
que tirou, que é o Conselho Tutelar, mas que a Bíblia diz que é uma autoridade também instituída por Deus, porque não há autoridade que não seja instituída por Deus. Então quem foi lá tirar foi Deus, dizendo assim, ó, você não está cuidando, vai receber uma repreensão de 6 meses, teus filhos vão para o abrigo. Até você aprender a priorizar a sua família. Porque já imaginou? Você deixar 3 crianças em casa, irmão, para visitar? Não tem lógica. Não tem lógica. 1 Timóteo 5,8, quem não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Não é? Aí os vizinhos começam a murmurar de Deus e nunca serão crentes, porque vão olhar em você e dizer, essa não é crente. Esse não é crente. Porque não cuida da sua família. Irmão Léo, a pergunta que o comentarista fez para nós, não devemos priorizar o reino de Deus? Eu coloquei aqui, ó. Essas prioridades aqui, ó. Primeiro Deus, sua vida, o cônjuge, os filhos, a igreja. Também faz parte, são prioridades que fazem parte do reino de Deus. Certo? Ó, o irmão Eliel falou de uma pessoa que às vezes quer fazer uma faculdade, não faz, porque terça-feira tem o culto. E se Deus tem um plano com a faculdade que você vai fazer? E se Deus vai usar aquilo que você está adquirindo na vida secular para o bem da obra de Deus? Não é reino de Deus? É. Claro que é reino de Deus. Irmãos, Deus não tem plano só com quem prega, não. Já falei isso aqui outras vezes, né? Às vezes você está estudando, se formando, e Deus vai te usar na obra dele através desse teu ensinamento aí, daquilo que você vai adquirir na vida secular. Assim como comerciante, né? Não adianta você acabar com o seu comércio para ir pregar o evangelho lá na África, não, que o leão vai te engolir vivo. Deus tem plano com você no seu comércio. Ele vai usar isso aí na obra dele. Não é mesmo? Então é uma coisa muito... É fácil de entender. Isso tudo faz parte do reino de Deus. Tudo isso. Você também está sendo escolhido, vocacionado para ser usado por Deus. Certo? E às vezes, né, a gente pensa, eu penso assim igual o irmão Eliel nessa parte. Eu também tenho meu trabalho, segunda-feira tem a oração, terça eu gosto de estar no culto de doutrina, e quarta-feira nós temos o grupo familiar que se reúne nas casas, né? É um trabalho que tem aqui na igreja de Camboriú. Mas quinta-feira dificilmente você me vê na igreja. Dificilmente. Gosto mesmo. E às vezes eu chego em casa, a mulher, tem que arrumar isso ou aquilo. A gente vai porque, né, a gente tem que ajudar, mas eu gosto de estar em casa. Chegar em casa do serviço e ficar em casa com a minha família. E isso é quinta, sexta, né? Dependendo, eu não tenho medo de falar isso não, irmão. Alguém pode até me criticar. Mas dependendo do departamento, irmão, você tem que cooperar no sábado. Se tiver uma coisa extra para sair com a família, eu fico com a minha família. E eu quero dizer que não sou o melhor pai do mundo e não estou me defendendo. Tem que melhorar muito ainda eu tenho que melhorar muito. Porque como o irmão Eliel diz, eu tenho minhas qualidades, mas também tenho meus defeitos. A minha mulher me conhece muito bem. Você que está aí do outro lado, escute, veja isso que nós estamos falando aqui, e eu tenho por certo que Deus vai te ensinar alguma coisa, certo? Mas eu foco nas qualidades da minha esposa. Eu não foco nos defeitos, eu foco na qualidade. E ela nas minhas qualidades, senão nós não viveríamos, certo? E isso é um princípio bíblico, e se a gente querer agir de outra forma, não vai dar certo. Não é mesmo? Que é muito bom a gente entender e reconhecer, porque o que tem de crente santarrão aí, de leão de chácara que eles falam, né? Dentro de casa, que eu conheci pessoas assim, até da minha família, não me respeite, certo? Eu sou o sacerdote dessa casa. E quem manda é eu? Eu sou o sacerdote dessa casa. Meus irmãos, meu filho tem 20 anos e já me orientou acerca de coisa. Já tirou meu pé de lá, irmão Eliel, porque é inteligente, está na igreja, está vendo tudo, não é mesmo? Então, pela graça de Deus, a minha família está aí na igreja, né? A minha esposa também, meu Deus, a minha esposa como já me livrou de coisas, porque eu parei para escutar, certo? E outra coisa, irmão Eliel, se a sua família, se você não estiver bem com eles dentro de casa, você não faz mais nada.
pregação não funciona. Não também. funciona. Você não sente unção de Deus quando prega. Às vezes você está pregando e não está sentindo unção, não está sentindo a graça de Deus, você não está vendo que Deus está confirmando o que você está pregando, porque tem alguma coisa errada. Olha, volta lá. Vê onde é que está errado aí. Onde é que você errou. Outra coisa, seu trabalho você não produz. Seu patrão está no seu pé. Por quê? Será? Por que será? Hã? O que você está priorizando? A vida está passando. Nós vivemos meia dúzia de dias nessa terra. Daqui, mas essa meia dúzia de dias não estaremos mais aqui, né? Outra coisa que o Moliel frisou, e eu quero falar aqui rápidas palavras, que a gente não pode demorar muito. Falta na segunda-feira. Falta na segunda-feira. Você está fazendo a obra de Deus, tem que dar prioridade para a obra de Deus. Deus vai te recompensar. Não fique só querendo, né? Falta. Irmãos, seu patrão, seu encarregado, os seus companheiros de serviço, eles não são crentes, meus irmãos. Eles não vão entender, não. Se você falar que vai ter, vou faltar porque preguei até 11 horas da noite do domingo, viajei 100 quilômetros, cheguei em casa 3 horas da manhã, não vou trabalhar. Meus irmãos, ser honesto, ser fiel no seu trabalho. A Bíblia nos ensina, leia lá o capítulo 2 de Tito. Leia lá, leia a carta de Tiago. Vai te ensinar você ser submisso aos seus patrões, aos seus encarregados. Ele não vai entender, não. Ele vai blasfemar de Deus, vai blasfemar de Cristo. Não vai. O quê? Ser crente que nem esse aí que deixa eu na mão na segunda de manhã? Não, senhor, eu não quero nem saber. Aí, porque você ser fiel lá no seu trabalho faz parte. Você está priorizando também o reino de Deus. Você está priorizando o reino de Deus. Então, ser crente é igual a engrenagem de relógio. Não pode faltar uma engrenagemzinha pequenininha assim, e nem aquela grande, nem um fio de cabelo lá, e nem o rubi que calça aquilo tudo. Você tem que ser completo. Senão, não vai funcionar. Amém. O último tópico aqui desse ponto é o relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Eles são herança e galardão de Deus. Como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além de zelo espiritual, os pais devem ser exemplo de amor conjugal, paternal e maternal. Então eu fico pensando assim que aquilo que a gente prega no púlpito para os nossos filhos, ou aquilo que as pessoas falam de nós, não impactam as pessoas que moram na nossa casa, ou os nossos filhos. Mas o que vai impactá-los é aquilo que a gente é para eles no nosso lar. A maneira que trata a esposa, a maneira que trata o marido. Eles vão levar para dentro do futuro casamento deles, eles vão levar esse modelo. Eles vão querer um lar parecido com o seu, com o nosso, porque eles aprenderam dessa forma. A maneira de repreender os filhos e exercer autoridade, porque pai e mãe é autoridade dentro de casa. Você não pode deixar uma menina de 4 anos mandar no que vai assistir na TV da sala. Não pode. Não pode deixar eles decidirem o que eles vão fazer, porque quem manda na sua casa é você. Às vezes o filho diz assim, meu aniversário de 18 anos é semana que vem. Aí eu vou poder fazer o que eu quiser, porque eu já vou ter 18 anos, já vou ser de maior. Você se engana. Você se engana. Porque enquanto você depender da casa de seus pais, enquanto você depender da roupa que sua mãe lava, né, da comida que ela faz, e você depender do seu pai que vai pegar carro emprestado, ou moto que seja, você vai ter que dizer onde vai, que hora que vai voltar, vai ter que dar satisfação e não vai poder mandar, tem que ficar quieto. Mas eu quero mandar. Então, se quer mandar, você vá para sua casa própria, pague sua luz, pague sua água, faça a sua compra do mês, aí sim você vai mandar e vai ser dono da sua casa. Estando em casa, pode ter 30 anos, vai ter que obedecer pai e mãe, mesma coisa. Infelizmente, essa é a realidade. Eu já vi filhos que se divorciaram e vieram para dentro da casa da mãe e queria mandar na mãe. Não, mãe, hoje eu quero sagu. Aí a mãe vai lá, faz sagu. Mãe, eu quero canjica. A mãe vai lá, faz a canjica. Eu quero uma gelatina. A mãe vai lá, faz gelatina. Uma mãe que não aguentava mais. E o filho toda hora, mãe, ô mãe, passou minha roupa. Mãe, minha comida. Mãe,
Ela não aguentou mais, foi lá falar com o pastor. Pastor, eu não sei o que eu faço. O meu filho separou, veio para dentro de casa e agora ele tá mandando em mim como se eu fosse uma empregada e eu não quero ofender ele porque a gente tem que amar, é filho. Aí o pastor disse assim, irmã, a irmã já mandou ele embora? Não, pastor, não. Então a irmã faz isso, chega para ele e diz assim, ó, o seguinte, ou você me respeita como mãe e vá fazer sua própria comida e fique no seu lugarzinho e eu te deixo dormir naquele quarto, ou você pega as suas tralhas e vaza daqui de casa, porque embora eu te ame muito, eu não sou tua empregada. E quando a gente coloca os pingos nos i, ninguém é escravo de ninguém. Porque tem filho folgado, tem pai folgado, tem mãe folgada e a família fica numa desavença. Aí um lar que o momento da refeição é só briga e troca de farpas. Isso não é uma instituição que Deus criou. O modelo para a família, pai e mãe são sacerdotes do lar e os filhos submissos aos pais em respeito e amor. O pai não deve irritar os filhos e nem espancá-los também. Porque tem pai que diz, não, meu filho lá em casa, irmão, é corrente de bicicleta. Desobedeceu, eu dou com a tala de bater no cavalo. Tem gente que fala isso. É cabo de vassoura mesmo, comigo é pauleira. Mas isso não é educar, isso é espancar. Você bater no filho de madrugada dormindo porque ele aprontou no dia anterior, isso não é educar. Você acordá-lo no frio e dar um banho frio nele lá para punir ele de alguma coisa que ele fez de errado, isso também não é educar. Isso é criar marcas negativas. Quando eles crescerem, eles vão ter o maior prazer de deixar você no asilo e virar as costas para você. Embora isso não seja uma conduta certa. Mas pai que trata o filho desse jeito, é isso que ele merece no futuro. E eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer mesmo, de pais ser verdadeiros ditadores, né? Fazer tudo isso que o Moeliel falou e morrer no asilo. E às vezes se gabar de ter dado uma educação e dizendo assim, eu era bravo, mas olha, aprenderam, mas eles não vão te contar, mas as marcas estão lá. Irmãos, outra coisa, a gente, irmão Ricardo, o que eu faço, né? Essa irmã que foi lá perguntar pro pastor, irmão, nós temos obrigação e nós temos o privilégio e o dever de ser espiritual. A Bíblia te ensina, irmãos. Tem homens capacitados por Deus aí onde você congrega ou em algum lugar que te orienta a maneira certa. Nós temos que ter base na palavra de Deus para educar filho, certo? Às vezes tem que ser meio ríspido, uma palavra meio dura, às vezes falar um tom de voz até mais elevado, mas às vezes é sentar, conversar. E isso a gente não vai acertar 100% se não colocar a palavra de Deus em prioridade. Na hora que você for educar a tua família, conviver com a sua esposa, conviver com seus filhos, você tem que pedir orientação do Espírito Santo para fazer isso aí. Porque aí você não vai errar. Você não vai errar. Porque o Espírito Santo alguma vez errou? Não é mesmo? Errou? Não. De maneira nenhuma. Então que Deus nos ajude. Que Deus nos... uma coisa importante é dar bronca olhando no olho. Se ele for baixinho, né, tem uns 8, 9 anos, você se assenta, coloca ele em pé na sua frente e olha nos olhos, fique ombro com ombro, né? Se for menorzinho, você se agacha, se ajoelha no chão e fica na altura do filho, fala sério olhando nos olhos e negocia com o seu filho. Você vai me respeitar, aí ele querer resistir, você tira o que ele gosta. Tira o que ele gosta. Ele gosta de ficar no celular, tira o celular. Pronto. Você vai ensiná-lo dessa forma, tá? Uma bronca não mata ninguém. E vai trazer um fruto maravilhoso no futuro. Você apanhou de seu pai, apanhou de sua mãe. Apanhou, não estou dizendo espancar, mas apanhou, beleza. E você tem trauma disso? Ou você de vez em quando diz assim, graças a Deus por aquela chinelada? Que saudade do meu pai. Por quê? Porque se você se juntou com uma má companhia, você sabe que mereceu. Outra coisa, fale a verdade. Eu vi mães falar, vem aqui que o velho tá aí atrás, vai te pegar. Vem aí, o menino sai correndo pra mais longe ainda. O velho do saco. Vem aqui, vai tomar banho. O velho vai te pegar aí, o velho. Vai pra cadeirinha. O bicho-papão aí. Vai pra cadeirinha que a polícia vai te pegar. Irmão, a criança é pequena, ela tem que aprender a confiar em ti. Pela misericórdia de Deus, eu vi a minha filha sair lá do meio os tios brincando com ela, de uma brincadeira, veio saber de mim se era verdade mesmo, não é mesmo? Então, quer dizer, isso eu levo como exemplo, aquilo marcou a minha vida, ver a minha filha me procurar para saber se era verdade. Fale a verdade.
Instrua ele a respeito do Papai Noel. Não tira a esperança. A esperança e aquela... me fala, aquilo que a criança tem a respeito do Natal. Não, irmão, fala a verdade. Nós somos crentes, nós somos diferentes. Nós andamos na contramão desse mundo. Amém? E você vai colher o fruto lá na frente. Importância também de cumprir o que promete, né? Amanhã eu vou te levar no parquinho e não leva. Eu vou te pegar e vou te dar uma surra. E fala isso a vida toda e nunca dá, né, Claudinho? Aí o filho já sabe que não vai acontecer nada. Muito bem, aqui a família cristã sob ataque. O senhor quer ler, irmão Ricardo? O ataque do Estado materialista. Olhe bem. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, olha aí, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração. Que a palavra de Deus norteie o nosso lar. Olha. Tem um texto de Deuteronômio que fala sobre o ensinamento aos seus filhos assentado em casa, andando pelo caminho, e o mezuzá, né, que é o texto colocado em um couro e amarrado nos umbrais da porta em forma de outdoor para trazer lembrança do mandamento de Deus. Então, responder as perguntas, as dúvidas dos filhos a respeito da palavra de Deus e aproveitar o momento de curiosidade para responder de forma instrutiva. Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, a Páscoa, a celebração da Páscoa, que é chamada de um memorial, e isso será um memorial para gerações futuras, não tinha nada falado, né? Era tudo coisas feitas. Matava-se o cordeiro, colocava ele para assar, não era cozido, era assado, comia-se com sandálias calçadas, com o cajado nas mãos, e comia-se com pressa, né? Os pães sem fermento, porque está relacionado ali à maneira furtiva em que saíram do Egito, de uma forma rápida, então não dava tempo de esperar o pão crescer, por isso o pão sem fermento. E tudo isso é feito de uma forma a não dizer nada, apenas fazer. Aí no final da narrativa de Êxodo 12 vai dizer, para quê? Para que no futuro os vossos filhos perguntem, para onde o pai está indo com essa pressa? Nós vamos sair, porque com roupa de sair, com sandália no pé e cajado é sinal que vai sair, mas não vão para lugar algum. É simplesmente para lembrar a saída do Egito, para gerar dúvida. Quando a dúvida aparece, aí o pai ter a resposta de dar a instrução. Então isso, corriqueiramente, diariamente, às vezes você não tem um sistema. Tal dia, tal hora tem culto lá em casa. Não tem. Mas às vezes o ensinamento é passado através de pregações que você está ouvindo e sabe que os seus filhos também ouvem, louvores, colocou no carro, coloca hino, vamos escutando a palavra, vai gerar dúvida, conversando a respeito dos livros da Bíblia, dos personagens da Bíblia, sobre a respeito de instrução, porque tudo isso vai trazer edificação. Mas o meu filho aprendeu na igreja e ele desviou, não está mais na igreja. Bom, mas você ensinou, então você deve descansar seu coração, porque a sua parte você fez. Mas onde foi que eu errei? Você tem que entender que os filhos fazem escolhas. E nós não vamos fazer as escolhas por eles sempre. A gente ensina. As escolhas, na idade adulta, elas são individuais. Infelizmente, essa é a realidade que eu tenho. Mas a Bíblia manda instruir no caminho que deve andar. Ali está falando de caráter. Quando envelhecer, não se desviará dele. Claro que aquilo não é absolutismo, porque Provérbios não é um livro de absolutismo nem de promessas. Provérbios é um livro de máxima de sabedoria. É uma narrativa do que normalmente ocorre. Se você ensinar, ele vai aprender. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós estamos aqui no tópico do ataque do Estado materialista e nós sabemos que muitos governantes, né, se tornam agentes do diabo, como falou aqui. Daí a responsabilidade sua de estar inteirado, tá? Do assunto bíblico, certo? De inteirado de que nós precisamos saber instruir os nossos filhos. Tem gente que fala assim, a educação parte de casa. Verdade. A educação parte de casa.
Tá vendo? Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe coisas que não aprendi na escola e nem na igreja. Tá? Aprendi com meu pai e com a minha mãe. Tudo bem, esse é um tópico que eu queria falar. E o outro, irmão Eliel, eu nunca fui muito fã de política. Nunca fui. De politicália, de política, nunca fui muito discutir esse assunto, não. Certo? Mas a gente vai amadurecendo. Isso há 30, 40 anos atrás. 30 anos atrás, a gente vai amadurecendo e vai vendo. Irmãos, eu vou falar de uma coisa aqui que às vezes alguém pode até me criticar. Mas é assim, ó. Quem que você escolhe para ser seu representante? Acompanhe bem a vida dele. Olha aqui. Acompanhe a vida dele. E acompanhe a nossa política no Brasil, que você vai ver o que esses governantes, tá? Agentes do diabo, está fazendo para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir a obra de Deus, o reino de Deus e assim por diante, certo? Então, o que acontece? Cuidado para você não estar, eu não quero dizer pecando, embora eu creio que sim, mas tem gente que pode me interpretar mal, mas está cometendo um erro grave. Procure saber, meus irmãos, quem é que você está escolhendo, quem que você está colocando lá. Ele defende a família? O que ele pensa a respeito da ideologia de gênero que nós vamos estudar aqui na lição daqui a pouco? O que ele pensa? Senão você pode estar criando uma jararaquinha debaixo do seu travesseiro. A gente tem que ver esse tipo de coisa, meus irmãos. Nós somos inteligentes, certo? Tem pessoas... irmão Ricardo, eu tenho que votar só em crente? Não, você tem que... não quero dizer que só crente que defende isso tudo que eu falei aqui, não. Tem pessoas que estão do nosso lado também. Nós estamos lutando, meus irmãos. Nós estamos aqui sentados, falando a palavra de Deus. Seu filho pode ser... O meu filho, no caso, está aqui numa reunião da mocidade, aqui numa palestra que vai ter. Mas o inimigo da nossa alma, ele está por aí, ó, projetando alguma coisa para nos tirar do foco, para acabar com a nossa vida, acabar com a nossa família. Não é mesmo? Olha só, eu não sou a favor da ditadura. Não quero aqui defender a ditadura que fez muita coisa horrenda, mas tem coisa da ditadura que eu queria que fosse colocada em prática nas nossas leis hoje em dia. Pode me criticar quem quiser criticar. A censura da televisão, onde é que foi? Eu lembro de Castelo Branco, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, quando eu era menino. Eu lembro da censura da televisão. Eu lembro como é que era. Eu lembro. Agora tem companhias de transmissão aí, canais de televisão, que eu não vi na televisão, mas eu vi no jornal, porque deu polêmica, porque os católicos também se levantaram contra uma peça íntima de uma mulher em cima da Bíblia. Numa novela terrível que está aí. O que vocês pensam que essa pessoa pensa? O que nós pensamos? O que nós estamos vendo, né, que essas pessoas estão fazendo? De que maneira estamos interpretando isso? Meus irmãos, vai muito mais além do que nós pensamos. E nós devemos orar, pedir a Deus misericórdia, né? Vou parar porque o tempo está passando, mas pedir a Deus misericórdia e saber em quem nós temos crido e defender a bandeira do Evangelho, defender a bandeira da família, porque nós não devemos pensar só na igreja de agora, não. Eu olho para uma criança na igreja e penso assim, ó, esta criança que está aí no colo dessa irmã precisa de mim. Precisa de mim. A igreja que está se formando aí, ó, as crianças, os adolescentes, precisa de nós, que somos mais maduros, e Deus tem nos escolhido para viver a verdade e defender a nossa bandeira maravilhosa. O ponto número 2 do último tópico ainda, já para encerrarmos, o ataque da famigerada ou famosa ideologia de gênero. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Assim, quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Esse é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. O último tópico, um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher.
Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa de seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dar-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos. Sua genética possui os cromossomos XX, que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente este pensamento. Essa ideologia aí é que a criança que vai decidir se é menino ou menina, e não o sexo na qual ela veio ao mundo. Isso chama-se ideologia de gênero. Se alguém perguntar hoje a você o que é ideologia de gênero, é essa explicação prática e resumida, né? Uma criança, ela não nasce macho e fêmea, que o que determina o sexo não é a sua biologia de nascimento, mas a sua ideologia interior ou a sua orientação sexual. Nós somos contra esse princípio. Para nós, quem nasce macho é homem, quem nasce fêmea é mulher. Nós não pensamos da forma como a ideologia de gênero é apresentada. Então a gente vê que o mundo caminha para esse pensamento, né? E às vezes há um incentivo, né, para que aquele menino realmente se comporte como menina e vice-versa. Há esse incentivo por parte de alguns governos e assim por diante, mas a gente tem que ficar ligado, não é? Principalmente algumas escolas particulares que seguem essa ideologia, você tem que ficar de olho, pergunta para o filho, para a filha, o que está aprendendo, o que está sendo ensinado, não é? E se você achar que não está de acordo, que está sendo ensinado sobre isso, mude seu filho de colégio, procure os orientadores para saber, porque assim como eu não posso ir lá ensinar a religião bíblica, teológica, assembleiana, uma outra pessoa não pode ir lá ensinar uma ideologia marxista que seja. Você está entendendo? Porque se o Estado é laico mesmo. Se a escola é neutra, ela deve ser neutra. Por que outras pessoas podem ir lá ensinar coisas que fazem parte da sua ideologia e outra pessoa não pode? Se ninguém pode, ninguém deve. Então a gente tem que ir contra qualquer tipo de orientação a respeito do ser, independente do que nasceu com o sexo. É importante que a gente pense assim. E outra coisa, a gente vê o empenho dessa gente em difundir essas ideias, né? O empenho deles. É muito mais fácil as pessoas, assim, da vida secular aí, achar que está certo e não dar confiança para isso, do que se preocupar em obedecer a palavra de Deus. Não é mesmo? A gente sabe que isso é uma podridão nos ossos da sociedade, pelo menos é assim que pensamos. É uma podridão nos ossos da sociedade e fica difícil. Às vezes você tem que ter pessoas bem cientes, que entendam do assunto para poder debater com eles. Porque eles por A e mais B, se você ficar... Quem não tem conhecimento da palavra de Deus, vai achar, puxa, eles estão certo. Verdade. Aliás, é uma liberdade que tem, o menino vai escolher. Se quer ser menina ou menino, né? Outra coisa, eu fico também, já estou terminando, irmão Eliel, eu fico assim abismado de ver uma coisa, a pessoa, como é que pode, né? A pessoa pegar esse assunto, defender de unha e dente, para acabar com uma coisa que a gente sabe que é tão pura e tão santa. E eles querem introduzir isso dentro da igreja. Eles não deixam nós sossegado. Porque se tiver uma reunião lá, um galpão cheio de homossexualismo, de quem defende a ideologia de gênero, nós não podemos ir lá falar das nossas verdades, aquilo que nós temos convicções, certo? E nem vamos mesmo. Mas eles não, eles querem que aconteça isso aqui dentro da igreja. Estão fazendo lei para que nós, criando lei, aí tem, acho que o pastor Amaral uma vez pregou na igreja lá na Bélgica, e viu que, falaram para ele assim, semana passada casou 2 homens aqui nessa igreja aqui, pastor. E ele pregou nessa igreja, uma igreja evangélica. Quer
Quer dizer, eles querem introduzir isso no meio do... Né? Eles não estão satisfeitos em fazer cometer só as abominações deles para lá e deixar nós para cá. Não estão, não. Eles querem que nós também que entre de goela abaixo isso. Outra coisa, eu faço minha as palavras do pastor Cília Malafaia. Nós vivemos num país, você pode falar mal de padre, você pode falar mal de pastor, você pode falar mal de Deus, você pode falar mal do diabo, você pode falar mal de político, você pode escrachar do jeito que quiser. Se você disser uma coisa contra o homossexualismo ou contra a ideologia de gênero, eu sou homofóbico. Ele ainda falou assim, ó, vai ver se eu tô na esquina. Ele falou, tá lá. Quer dizer, veja bem, meus irmãos, como é que a coisa funciona. Outra coisa para me encerrar minha fala. O diabo sabe que o tempo dele está próximo. Está perto. Antigamente eu era menino, essas coisas não existiam. Igreja era igreja. Até, como que eu disse, a ditadura era contra essas coisas. O catolicismo romano é até hoje. Tá? Mas a gente não via essa pressão em cima de pessoas de bem, essa pressão em cima da família, essa pressão em cima da igreja, a gente não via. E hoje, por que hoje o negócio tá tão assim? Por que os governantes, que o comentarista disse que usados pelo diabo estão tentando enfiar isso de goela abaixo? Irmãos, nos últimos dias sobreviveram tempos trabalhosos. Homem mais amante de si mesmo, mais amantes dos deleites da vida do que de Deus. Então, ó, levanta o seu olhar para cima que a nossa redenção está próxima. Amém. Vamos à conclusão então. Só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus e com a sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, uma escolha particular, individual. Você salvando sua família já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Porque já não é tarefa fácil. Mas, Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço aqui para o Edilson do Mevan. Mandou uma mensagem aqui. Ele está de olho. Um abraço, Edilson. Deus abençoe. Ele era nosso aqui, hoje está no Mevan. Um abraço, querido. Trabalha com os casais aqui no Mevan Camboriú. Também pastor Rogério, pastora Cristiane, Deus abençoe. Também o Adélcio, que está ali ligado conosco. Um abraço apertado aqui do irmão Eliel, Deus abençoe. A irmã Maria Amélia e Célio Araújo Costa, de Brasilândia, Minas Gerais. Estão na escuta. Obrigado, Deus abençoe. Presbítero Claudino, obrigado por ter trazido aqui a mensagem. Um abração, minha irmã Maria, irmão Célio, Brasilândia, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho da audiência. Deus abençoe os irmãos. Amém. Essas são minhas palavras. Podemos orar? Amém. O senhor ora? O Claudino ora? Quem ora? Glória a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, te adoramos, obrigado, Senhor, Deus, por essa riquíssima oportunidade, Senhor. Pai, obrigado. Em ministrarmos um assunto tão importante à sua igreja, Senhor. Os irmãos que estão lá do outro lado do rádio. Que a sua palavra possa achar guarida nos corações e que nós venhamos a praticá-la no nosso dia a dia. Abençoa o evangelista irmão Eliel Uller, presbítero irmão Claudino, a família desses homens que estão aqui todo domingo, Senhor. Abençoa minha família também, Senhor Jesus. Se conosco, dando a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina.